Boa noite a todos, meu nome é Malcolm Tafner, sou do Instituto Agenda Positiva. E hoje vamos ter mais uma palestra, nesse caso uma retransmissão de uma palestra que foi dada ano passado, em 2021, nós estamos em recesso durante esse mês, e por isso a gente vai aí retransmitir as boas e as palestras mais procuradas em 2021. A palestra de hoje é Educação para Superdotados, o professor Dr. Igor Paim. Aí, encerrando uma sequência de algumas palestras que a gente retransmitiu, que tinha uma temática de educação. Depois da palestra, por favor, fiquem conectados aqui, que a gente vai explicar como é que funciona a emissão de certificado. Boa palestra para todo mundo. Quero dar as boas-vindas a todos, discutindo um tema tão caro, tão importante, mas por muitas vezes tão esquecido. Porque a gente sabe que vivemos um país com muitos desafios, com muitas complexidades e pluralidades. A educação, geralmente, é periferia das políticas públicas. A educação inclusiva, que é a educação especial, que compreende a educação de pessoas que têm necessidades educacionais específicas, como cegos, surdos, pessoas que têm deficiência intelectual, pessoas em condição de vulnerabilidade social, pessoas que estão dentro do espectro autista. Essa educação inclusiva também abriga as pessoas que são altos habilidosos ou superdotados. E, nesse sentido, quando a gente traz esse tema para colocar na mesa, a gente está chamando a atenção para um grupo da educação inclusiva que normalmente é mais esquecido. E existem alguns motivos, alguns mitos, talvez, que a gente possa, assim, elencar, que fazem com que esse tema fique um pouco mais na periferia. Então, a gente vai tirar da periferia o tema da educação dos superdotados e vai trazer e colocar hoje na mesa para poder conseguir pensar mais e melhor sobre esse assunto. Sempre pensando para além do senso comum, tá? Porque nós, enquanto educadores, devemos pensar para além do senso comum, não a pensar apenas como a maioria das pessoas pensam quando não tem uma informação qualitativamente diferenciada. Então, vamos tentar desmistificar, vamos tentar entender um pouquinho mais. Próximo. Aqui eu trago esse slide de uma série que eu gosto muito, eu não estou fazendo propaganda, mas enfim, mas é uma série que ficou muito famosa no mundo todo, The Big Bang Theory, que é um grupo de cientistas, né, Sheldon Cooper, Leonard Hofstadter, Raj Kotrapalli, né, Howard Wolowitz, e, enfim, as suas companheiras, amigas, enfim. E o que é que nessa série nós temos? Pessoas todas superdotadas, né? No caso do grupo dos cientistas, altos habilidosos, muito fora da curva, né? Muito diferenciados, e, claro, a série também traz uma série de estereótipos para tornar a coisa mais engraçada, por assim dizer. E por que eu estou trazendo essa série? É porque eu quero dizer que o assunto altas habilidades é tratado de uma maneira muito diversificada e que, às vezes, até por mais jocoso, engraçado que seja, acaba dificultando a gente entender, de fato, quais são as características, né? Características, necessidades, habilidades, interesses, preferências, ritmos e estilos de aprendizagem dessas pessoas que assim, cotidianamente, a gente, quando pensa em superdotado, pensa naquela pessoa que tem um QI muito elevado, né? Isso é uma verdade pela metade, tá? Nem sempre isso é um fato verdadeiro, apesar de aparecer muitas vezes, mas existem também algumas impressões equivocadas. Então, a gente vai buscar do nosso imaginário essas velhas representações. Por exemplo, essa série traz alguns elementos aí que estão compartilhados. Próximo. A gente vê também desenhos, né? Quem não é fã aí da DC, da Marvel, né? Corra que ainda há tempo de se tornar um fã. Mas, assim, brincadeiras à parte, esses grandes personagens, Reed Richards, né, o Senhor Elástico, o Dr. Octopus, né, que é o inimigo do Spider-Man, Samuel Stan, inimigo aí do Hulk, enfim, esses caras, o Tony Stark, o Homem de Ferro, são figuras que entraram no nosso imaginário de pessoas assim muito inteligentes, sejam super-heróis ou super-vilões, ou super-detetives, como Sherlock Holmes, mas que começaram a compor o nosso imaginário acerca das características do superdotado. Próximo. Então, nesse sentido, a gente faz aqui algumas enquetes. Eu vou começar mapeando. Vocês não precisam
a gente não tem como interagir nesse exato momento, de vocês responderem na pronta velocidade que seria o ideal, mas eu vou fazer algumas afirmações e você vai pensar consigo mesmo, com seus botões, se você concorda ou discorda dessas afirmativas, porque em cima dessas afirmativas a gente vai começar a mapear as características dos altos habilidosos. Por exemplo, a primeira característica aí, afirmação, eu digo assim: a pessoa com altas habilidades destaca-se em todas as áreas do currículo escolar? Essa afirmação é verdadeira? O superdotado, com o que você já sabe, tá? Eu ainda não trouxe definição de superdotação. Quero começar partindo do nosso imaginário, do nosso conhecimento prévio. Você acha que uma pessoa superdotada, ela é boa em todas as áreas do currículo? Será que você discorda totalmente, discorda parcialmente dessa afirmação? Nem concorda, nem discorda? Concorda parcialmente ou concorda totalmente? Esse aí é um dos primeiros mitos das altas habilidades. A gente, às vezes, pensa que o superdotado é aquele gêniozinho, bom em tudo, né? Que você perguntar, ele vai saber. O que não é verdade. A gente vai perceber que existem tipos de altas habilidades, tá? E que os interesses das pessoas não são uma confraria de padrões, eles são seletivos, tá? Existem tipos: o superdotado social, o superdotado acadêmico, intelectual, o psicomotor, o talento especial, e esses todos superdotados, eles têm um conjunto de características, né, interesses, potencialidades próprias. A segunda característica coloca aí: todo sujeito superdotado tem um QI elevado. Será que isso é verdade? Se botasse agora o Beethoven para fazer um teste, né, se pudéssemos ressuscitá-lo, né, e ele estivesse aqui, ele, que é um gênio da música, né, um gigante da música, será que ele tiraria uma nota, uma pontuação elevada num teste de QI? Será que eu posso considerar o teste de QI um fator seguro, sempre pleno? Quer dizer, se a pessoa não tiver um QI elevado, não vai ser superdotado? Na verdade, isso aí é também um mito. E até eu digo, se o teste de inteligência disser que você é superdotado, sim, você é. Se ele disser que você não é, pode ser que você seja no que o teste não pode medir. Porque, veja, um superdotado do tipo corporal sinestésico, tá? Ele é a pessoa que tem um domínio acima da média das habilidades corporais. Então, você pode ter aí um gênio do futebol, um bailarino, tá certo? Alguém que trabalha com a dança, com o corpo, e ele tem aí um domínio específico, um lutador de artes marciais, né? Pode ser considerado um superdotado corporal sinestésico, né? Da habilidade do movimento do corpo. Então, esse não quer dizer, se eu fizer um teste de QI, que vai dar um QI acima de 130 pontos, que é a linha de corte que a gente considera um superdotado. Portanto, isso é um mito. Nem todo superdotado tem um QI elevado, depende do tipo de superdotação. Próximo. A superdotação é um fenômeno inato, portanto, a neurobiologia é eminentemente genética. Eu estou falando que é uma característica que a pessoa já nasce com ela. Bom, essa afirmação, será que é totalmente verdadeira, totalmente falsa? No caso aí, se eu fosse responder essa questão, eu botaria como concordo parcialmente, tá? Por quê? Porque, assim, de fato, existe um aspecto genético muito forte envolvido nas altas habilidades, já genes da inteligência já foram mapeados, mas não é algo que não possa ou que não deva, né? Que não precise ser desenvolvido, treinado. Então, assim, o potencial não se estabelece por si só, tá? O potencial se materializa com a experiência, com a vivência, com a oportunidade, com a construção. Então, a gente precisa, sim, criar ambientes, ecossistemas para o desenvolvimento humano pleno. Isso não é só para as altas habilidades, mas para qualquer ser humano. Então, assim, por mais que um indivíduo tenha comportamentos, indicadores de altas habilidades, ele precisa de um ecossistema para poder se desenvolver. Vamos ver a afirmação 4. É possível tornar uma pessoa superdotada pelo treinamento intensivo desde que comece em tenra idade? Será que isso é verdade? Olha, essa história aí começou muito, esse mito, remontado lá da época do pai do Wolfgang Amadeus Mozart, que é um dos monstros aí da música clássica, um assombro, na verdade, né? Compôs a primeira música com 3 anos, a primeira sinfonia com 7, a primeira ópera com 9, né? Então fez centenas de peças, e o pai dele treinava ele desde cedo, ensinava e tudo, e fez até com que o pai do Beethoven, Ludwig van Beethoven, que é outro monstro aí da música clássica, também
tentar se tornar o Beethoven, né, igual o Mozart pelo treinamento. Só que o Beethoven, por exemplo, ele tinha um tempo diferente do Mozart. Ele não foi tão precoce quanto o Mozart. Ele não produziu tantas sinfonias quanto o Mozart, mas revolucionou tanto ou mais que o próprio Mozart, se a gente fosse analisar aí. O que é que eu quero dizer com isso? Eu não posso tornar uma pessoa superdotada. Posso criar um ambiente, oportunidade para ela se desenvolver e ela se tornar a sua melhor versão de si mesma, tá certo? Então, ninguém força ninguém a se tornar um superdotado, tá? Mas a gente pode criar as condições para que suas potencialidades se desenvolvam. Próximo. Nesse próximo slide, assim, crianças e adolescentes superdotados geralmente possuem algum nível de transtorno comportamental. Poxa, essa aqui, desculpa, não vou nem dar tempo de vocês pensarem, mas ela é até uma crueldade, uma afirmação, um mito que se criou aí, tipo, é superdotado, mas é doido, né? E aí o que é que acontece? As próprias séries, os próprios filmes retratam isso de maneira reiterada. Esse mito é muito ruim, pernicioso, pernóstico, e assim, na verdade é o oposto. As pessoas com altas habilidades, elas tendem a ser mais equilibradas, mais felizes, mais plenas, com níveis de juízo e competência moral até mais elevados que a média. Então, assim, esse realmente é um mito por excelência, né? Então, não vamos atribuir a uma pessoa um estigma, às vezes até da loucura, porque ela está fora da curva, acima da média, com um elevado desempenho em alguma área do saber ou competência humana, ou habilidade humana. Então, isso não é verdade, tá certo? Vamos para o próximo item. As pessoas com altas habilidades provêm de classes socioeconômicas privilegiadas. Também é uma mentira, tá certo? Por quê? Porque é um fenômeno universal. 3 a 5% das pessoas apresentam isso. As altas habilidades. Isso se eu considerar apenas avaliações psicométricas, tá? Porque se eu considerar os várias múltiplas inteligências, esse percentual pode subir para mais de 10%, tá certo? Então, assim, a questão das altas habilidades não é um fenômeno tão raro assim, tá? Como algumas pessoas imaginam, porque até tem níveis também de superdotação, levemente, moderadamente, altamente, excepcionalmente, profundamente, tá certo? Tem tipos de superdotação, então a gente vai perceber que além dos níveis ainda existem os tipos, que nem teste de QI é suficiente para abarcar todas as habilidades, e tá certo e que não é um fenômeno exclusivo. É claro que uma pessoa que tem uma condição socioeconômica mais favorável terá muito mais oportunidade de se desenvolver e, portanto, de aparecer, de se perceber os seus comportamentos, né, de altas habilidades. Próximo. Aí, o que é que nós temos? Não se deve identificar pessoas com altas habilidades para evitar favoritismo. Né? Esse tipo de mito é também um dos mitos mais cruéis, tipo, ele vai ficar se sentindo demais, não vai fazer isso porque ele vai se achar melhor que os outros. Pessoal, a gente tem que criar condições, ecossistemas, oportunidades para que as pessoas se tornem o melhor que elas puderem ser. Então, assim, ninguém critica uma pessoa surda por precisar da língua de sinais. Ninguém critica uma pessoa cega porque precisar do Libras. Ninguém critica um autista porque precisa de uma metodologia baseada no ABA, no Teachers, né, que tem características específicas. Então, a gente não deveria criar um mito, então, que o superdotado não precisa de um ecossistema, de uma oportunidade qualitativamente diferenciada para ele, conforme suas necessidades, características, habilidades, interesses, preferências, ritmos e estilos, performance. Então, ele precisa desses estímulos diferenciados, porque, imagine, já pensou, uma criança que está, um adolescente já, assim, no primeiro ano do ensino médio, ele está já resolvendo cálculo diferencial integral enquanto está aprendendo ali os colegas a equação do primeiro grau. Então, isso não seria justo com a sua potencialidade. Então, assim, não devemos fazer com que as pessoas sejam menos, né, limitar suas potencialidades, se elas podem ser melhor desenvolvidas e exploradas, né? As pessoas com altas habilidades não precisam de atendimento educacional especial, se liga ao que eu acabei de falar, né? Nem preciso tanto comentar. Elas precisam sim, inclusive, já durante o meu doutorado, parte dele, né, em São Paulo, participando lá de um programa com o professor Miguel Chacon,
do PAPCS, né, meu orientador, meu nobre orientador, a quem devo muito, né, juntamente com o Raul, né, o Raul e o Miguel me orientaram demais, e eu, assim, devo muito a eles. Tem ainda um programa de atendimento a crianças com comportamento e habilidades, e lá tinha uma criança, não vou dizer o nome, mas com 1 ano e 8 meses lendo. Então, essa criança, ela precisa de um atendimento diferenciado, ela precisa passar pelo processo da aceleração, pelo processo do enriquecimento escolar, pelo processo do grupos de talento, grupos de interesses. Então, se ela não tiver, já que ela tem ritmos, estilos, tempos diferentes, ela não pode ficar tolhida. Então, seria uma crueldade não dar essas condições para ela se desenvolver. Próximo. A superdotação é um fenômeno raro, nós já vimos que não, tá certo? Mesmo com o teste psicométrico 3 a 5%, segundo o relatório de Maryland, ela já não é um fenômeno raro. E segundo, superdotação pode ser ruim em determinadas atividades, superdotados podem ser ruins em determinadas atividades intelectuais. Sim, é possível. É possível, sim, um superdotado na parte do talento musical, talento artístico, não ser bom em matemática, né? Ser um desastre em matemática. Então, é possível, isso não vai fazer ele ser melhor nem pior que ninguém. Aliás, as altas habilidades não tornam ninguém melhor ou pior que ninguém, torna apenas a pessoa com uma necessidade específica, né? De aprofundamento, de aporte de conhecimentos, de estímulos, enfim. Próximo. O cérebro superdotado possui diferenças morfofisiológicas em sua neurobiologia. Correto? Sim, e eu concordo totalmente. Isso aí já foi demonstrado de várias formas. Por exemplo, maior nível de mielinização, às vezes até assimetrias nos lobos cerebrais. O próprio Albert Einstein, né, que teve seu cérebro lobotomizado, né, analisado sem autorização, né, essa é a história do roubo do cérebro do Einstein, né, que reapareceu quase 40 anos depois. O cérebro do Einstein tinha um lobo parietal esquerdo inferior, a parte da calculia, 15% maior, mais volumoso. Ele tinha 40% mais de células gliais, ele tinha mais conexões, mais sinapses, né? E, enfim, uma série de mudanças. Então, sim, existem diferenças morfofisiológicas, sim. E 12, é possível identificar um superdotado antes mesmo que ele inicie sua vida escolar, claro, pela precocidade, se ele fala mais cedo, se ele andou mais cedo, pelo nível de perguntas que a criança faz, tá certo? Pelo nível de resposta, de atenção, de concatenação de ideias, antes mesmo da vida escolar. Próximo. E o último, gênio e superdotação são termos sinônimos? Não, isso é uma mentira. Na verdade, é um engano. Por quê? Porque, na verdade, o gênio, ele é um superdotado que impactou a humanidade de tal forma que as coisas não podem ser como eram antes. Então, gênio é um título honorífico, mas assim, raro. Então, a pessoa precisa ter dado uma grande contribuição à humanidade para depois dela as coisas não serem mais como eram antes. Então, nem todo superdotado é gênio, mas todo gênio é um superdotado. Oi, Igor. Oi, Juliana. Temos aqui algumas perguntas e tem muitos comentários. O pessoal tem participado, respondido ali para você, bem bacana também. E eu vou estar aqui passando essas perguntas. Vamos ver. Aqui é mais um comentário da Ceci, mas eu achei interessante, porque a escola tem se negado a aceitar o filho, né, no grupo de alunos especiais, apesar da comprovação através de acompanhamento com neuropediatra, psicólogos, psiquiatras e psicopedagogos. Então, assim, a gente percebe a dificuldade da inclusão escolar dos superdotados. Então, queria que você desse um apanhado geral nessa ideia aqui. É uma questão, um direito líquido e certo, é um direito humano, previsto na Constituição, assim, que a educação deve ser dada a todos sob justa medida e, no caso, a própria LDB, né, o artigo 58, 59, 60, tratam da educação especial. E as altas habilidades não figuram nem como mais, nem como menos importante, mas em par e passo, em nível de igualdade com as outras necessidades específicas. E, no caso, a escola tem o dever, sim, legal, de promover 3 ações específicas, tá? Dependendo aí dos limites, possibilidades de cada caso. A aceleração, aí precisa de uma equipe multidisciplinar para saber se a criança pode ser acelerada.
O enriquecimento escolar, que é a modificação do currículo para aquela criança. Ah, mas ele não é bom em tudo, mas modifica só para matemática, onde ele é bom, só para história, onde ele é bom. Então tem que modificar. E o terceiro é o grupo de talento ou grupo de interesse, que, digamos, a escola pode, às vezes, não ter uma condição ideal, mas, assim, pode indicar para outros locais que façam, né, os grupos de talento. Sei lá, um grupo de astronomia, um clube de ciências, um local que estimule a criança. Bacana. Vamos ver agora a colocação da Cláudia. Ela quer saber se é mito ou verdade que o indivíduo com altas habilidades tem que ser superestimulado, porque senão perde o interesse pela aprendizagem. Isso nem é assim tanto mito, nem tanto verdade, porque os seres humanos são diferentes. Então, assim, a palavra super é que me incomoda um pouquinho. Ele tem que ser mais estimulado, ele tem que ser ofertado a ele as oportunidades para que ele, como um self-service, pegue aquela frente de saber, de conteúdo e se desenvolva mais. Então, a gente precisa dar condições para que a pessoa se desenvolva, e não, assim, superestimular de uma maneira, a palavra super para não ficar, assim, a ideia de forçado, né? Mas dar mais estímulos, mais oportunidades, né? E ele, assim, porque senão ele perde o interesse. Na verdade, ele vai perder o interesse, como qualquer ser humano perde, naquilo que lhe interessa, certo? Então, o superdotado não é diferente de outra pessoa nesse sentido. E como ele tem mais foco naquilo que ele gosta, então ele pode, às vezes, deixar para trás, inclusive vou passar rapidamente pelas características deles já já. Ótimo. E a Joyce também coloca, com quantos anos pode-se perceber que é superdotado? Veja, você tem aí várias formas de identificar, né? Segundo o sistema de avaliação mais adequado, mais amplo, que é o sistema das portas giratórias de Joseph Ranzulli, o mais importante pesquisador no campo, a gente pode analisar por métodos comportamentais ou por métodos psicométricos. Os testes de inteligência, tá? Por exemplo, o VISC-4, que é a escala Wechsler de inteligência para crianças, já avalia de 6 anos, tá certo? Até 16 anos e 11 meses, tá certo? E 30 dias. Então, assim, a gente tem uma escala para avaliar a inteligência de crianças de 6 anos até 16 anos, e depois você tem de 17 anos a escala Wechsler para adultos até 80 anos, tá certo? Mas ainda tem outros testes que podem até pegar antes essa idade escolar, o Turrance, né, que é um outro instrumento. Então, assim, na verdade, dependendo do tipo de superdotação, isso aí pode aparecer, às vezes, com 1 ano e meio. Eu falei daquela criança que com 1 ano e 8 meses já estava lendo. Então, isso salta aos olhos, mas ali a gente está falando de uma criança com superdotação muito elevada, porque toda criança que já lê antes dos 2 anos, ou então em torno dos 2 anos, a gente percebe que ela deverá manifestar o que a gente chama do último nível de superdotação, que é o hiperdotado, né, ou profundamente superdotado, quando ele passa de 180 pontos, que é o caso lá da série do Big Bang Theory, o Sheldon Cooper, né, ele é um hiperdotado. Só que ele também é autista, né? E aqui, ainda tem mais... Mais um pouquinho aqui, tem mais uma pergunta. As pessoas colocaram agora, os autistas podem ser superdotados, também tem esse comentário. E a Francisca, por que a literatura que aborda essa temática encontra-se mais ao nível internacional, Igor? Bom, Francisca, minha orientanda do mestrado, né? Um grande abraço a você, Francisca, e também a Janaína, né, que é minha orientanda do mestrado, que está pesquisando também as altas habilidades. E também um grande abraço a uma outra amiga minha, psicóloga aqui, que é a Tânia Viana, que é a pessoa que mora no meu coração, eu tenho grande estima. Também é uma superdotada SD, né, altas habilidades social. No caso de Janaína, assim, quanto ao autismo e superdotação, tranquilamente, a dupla excepcionalidade é possível? E o ruim, que eu digo assim, mas não me entendam mal, o ruim quando a pessoa tem a dupla excepcionalidade para o senso comum vai entender que a superdotação está ligada ao autismo e não tem nada a ver. Tá? Então, assim, a pessoa pode ter altas habilidades e pode ter superdotação ao mesmo tempo. Mas aí o senso comum avalia as coisas de uma maneira única. E aí vem aquele mito de que tem superdotado, mas tem algum transtorno. Então, daí surgem aquelas falsas impressões, né?
mas sim, é totalmente possível, é uma questão de interseção de excepcionalidades. E por que a questão está tão ligada ao internacional? Simplesmente porque o Brasil, infelizmente, ele está pesquisando pouco, ele não falta talento, tá certo, ao Brasil em termos de pesquisadores, mas falta investimento, difusão de informações, né? Então, assim, a gente tem que sim explorar mais, e nós temos talentos, oportunidades, né? Você mesmo, Janaína, vai contribuir bastante com essa seara. Então, todos nós podemos sim trazer boas contribuições, só nos dedicarmos. E aqui, vamos continuar. E aí eu pergunto, você se lembra de quantos alunos superdotados? Próximo. Quantos baseados nas suas referências, né, prévias? Aqui eu botei esse slide, ele é um pouco grande, mas é um trecho, e aí eu peço até que depois disponibilizem para mostrar um trecho de um dos textos de Joseph Ranzulli, quando ele fala que muitas crianças, tá certo, do tipo superdotado criativo e produtivo, que às vezes é o superdotado, que traz mais contribuições para a humanidade, por exemplo, Albert Einstein é um superdotado criativo, tá? Mais do que acadêmico. Einstein publicou poucos artigos, mas ele era de uma criatividade extraordinária, então ele fez uma contribuição massiva. Thomas Edison também, um superdotado criativo. E esses superdotados criativos, muitas vezes, veja, como próprias pesquisas mostram, eles não pontuam dentro do percentil, né, de 5% da linha de corte. Então, às vezes, um superdotado criativo produtivo pode não estar com o QI acima de 130 pontos e pode estar fora do nosso sistema de acompanhamento de crianças e adolescentes, o que é uma injustiça, o que prejudica não só o direito humano de estímulos adequados, né, oportunidades, como também o desenvolvimento estratégico da nação. Próximo. Então, a gente tem aqui alguns tipos, segundo a nossa legislação, os tipos básicos que a LDB prevê. O superdotado do tipo capacidade intelectual geral, do tipo aptidão acadêmica específica, do tipo criativo ou produtivo, o tipo social ou de liderança, né, como citei até a minha amiga, as artes visuais ou de representação, que é o tipo talento especial. Então, daí, você já vê aí que tem o criativo, que normalmente não está no senso comum, o líder, o social, tá? Você pode ter pessoas que têm aí a superdotação social, com a elevada inteligência interpessoal, sabe se comunicar bem, sabe liderar as pessoas, mas pode, às vezes, não ser muito ético, né? Então, você pode ter até o que eu chamo de, o que é a pior combinação dos mundos, tipo um superdotado sociopata, né? Que usa a inteligência para o mal, né, que não tenha culpa, não tenha vergonha, enfim. Então, a gente pode ter também essas situações, mas o ideal é a gente entender, identificar as pessoas e dar as melhores condições para elas se desenvolverem. Próximo. E agora, considerando aí a aptidão acadêmica, o talento especial, né, para as artes, para a música, quantos superdotados a gente se lembra? Já dá uma iluminada maior na nossa mente, né? Ver que não é aquele estereótipo de aluno, às vezes o aluno mais trabalhoso. Na minha tese de doutorado, que acompanhei 202 alunos, apliquei o teste, um psicólogo, um amigo meu, Jonas Torres, né, a quem devo muito, uma pessoa que eu tenho em alta conta, ele fez a aplicação dos testes para mim, de inteligência, e o aluno que teve o maior resultado do teste de inteligência, 160 pontos, tá certo? Dentro daquele teste ali. Quando eu mostrei isso para a diretora, ela disse, não pode, esse aluno aqui é o nosso pior aluno, está 2 dias suspenso, ninguém gosta dele, olha o que a diretora falou. Então, isso mostra como as nossas representações são equivocadas, porque aquele aluno que dava trabalho, que faltava as aulas, né, fazia pirraça e tudo, de aluno de ensino médio, no caso que eu estou falando aqui, era o aluno que mais pontuou no teste de inteligência e era tido o aluno problema. Então, vamos melhorar nossa visão sobre os superdotados. Próximo. E aí, os 3 conceitos básicos, a Ellen Wiener considera superdotados todas as crianças que têm um elevado nível assim, têm uma habilidade acima da média, com muita precocidade, né, em tenridade, mas isso nem sempre é verdade, tá certo? Isso nem sempre acontece. Mas a criança que também tem uma determinação muito grande de andar com as próprias pernas, se desvencilhar sozinha, né? E ela tem uma grande sede de conhecimentos. Para Ellen Wiener, que é uma papisa da superdotação, tem muito respeito pelas obras dela, né? Ela considera essas 3 características. Próximo. Mas o conceito que a gente vai ver agora nesse próximo slide
né, que mais se destaca é o conceito do modelo dos 3 anéis de Ranzulli, né? Na verdade, é no outro slide. Nesse aqui, eu só pego para mostrar aqui. Esse pesquisador aí, Joseph Ranzulli, ele traz 3 grandes contribuições à humanidade no estudo das superdotações. O modelo de identificação dos 3 anéis, o modelo das portas giratórias e o modelo do enriquecimento escolar, tá certo? Próximo. Ele fez 3 grandes contribuições. Vamos para a primeira dele, que é a da identificação dos 3 anéis. Para ele, superdotado, vai para além da questão do comportamento. Então, a gente tem que analisar, vai para além da questão, dos testes de inteligência. Vamos analisar a questão comportamental. 3 comportamentos que sempre estão presentes no autohabilidoso. Primeiro, a pessoa tem que ter uma capacidade acima da média, uma característica que salte aos olhos, né? Quando você percebe o desenvolvimento, né? Então, pode ser em qualquer área ou habilidade humana, tá? Pode ser musical, pode ser matemática, qualquer inteligência múltipla, tá? Outra característica, elevado nível de criatividade ou de pensamento divergente. Então, a pessoa busca soluções diferentes para os mesmos problemas. E ela também tem um grande envolvimento com a tarefa, uma grande dedicação. Ele pega aquele livro de 700 páginas, só para quando termina mesmo de ler o livro, tem uma fúria de aprender que se combina ao conceito da Ellen Wiener. Então, tudo que o Ranzulli diz, na verdade, ele bebeu na fonte da Ellen Wiener, né, e ampliou e sofisticou mais a definição. Então, envolvimento com a tarefa também é uma das características marcantes comportamentais. Próximo. E aí nós temos aí outras coisas, certas pessoas, em certos momentos. Hoje a gente tem um conceito que não é estático, tá certo? Na verdade, ele é padrão, a pessoa pode manifestar superdotação na infância e não na fase adulta, tá certo? E aí a gente vai ter diferentes contextos, e a pessoa é um comportamento que pode não se manter por toda a vida ou só aparecer na fase adulta. Próximo. A gente também vê aqui algumas outras características, né? Eu já falei também esse conceito aí, próximo, é um conceito dinâmico. Né? Agora vamos ver, eu vou passar rapidamente, tá certo, pessoal? Vai ser uma tempestade de descrição de comportamentos das altas habilidades. Exemplo de que são características que nem sempre precisam estar presentes em todas as pessoas, mas que elas são frequentes, tá? Não são sempre, mas são frequentes. Precocidade, né? Manifesta alguma capacidade antes da data prevista, da idade prevista. Gosta de ler, tem interesse variado e diferenciado dos seus pares, à mesma idade. Gosta de temas adultos, porque são mais complexos, né, e está se preocupado com temas mais relevantes, como fome, degradação ambiental, etc. Próximo. Tem a tendência de se associar com pessoas mais velhas, porque trazem mais conhecimentos, ou pessoas mais novas, porque não criticam. Então, uma criança de 10 anos brincando com uma de 5, porque a de 5 não vai criticar ele pelos interesses singulares que ele tem, né? Tem rapidez e facilidade de aprender, tem elevado nível de criatividade. Próximo. Tem a tendência a capacidade de se analisar e resolver problemas, mais sofisticada, alguma habilidade excepcional, tá certo? Para alguma inteligência múltipla. Tem um pensamento mais independente, mais autêntico. Próximo. Tem um elevado poder de concentração, hiperfoco, e persistência, né, no empenho. Ele tem uma energia mental. A gente fica cansado com o superdotado, ele não se cansa. Então, vai ficando mais tarde, ele vira à noite. Enfim, é uma pessoa com energia mental assim muito grande, muito tolerante, muito resiliente mentalmente. Próximo. Investimento em atividade de interesse e às vezes se descuida das demais. Então, um menino que é muito bom lá em uma parte, sei lá, de ciências naturais, né? Mas acaba se esquecendo das outras áreas. Ele prefere, às vezes, trabalhar sozinho, né? Estudar sozinho. Por quê? Porque ele tem um ritmo próprio, às vezes as pessoas não acompanham, então às vezes fica um pouco mais isolado, se aborrece com a rotina, enfada rapidamente, a repetição. Próximo. Tem um senso de humor diferenciado, tá certo? Acabou pulando ali, mas tem um senso de humor diferenciado. Ele tem uma autocrítica mais elevada, ele tende a ser um pouco mais impulsivo, perfeccionista, dificuldade de lidar com regras. Aí vocês, mas o Sheldon Cooper lá da série adora regras. Sim, as regras que ele cria, tá certo? Principalmente, e também porque ele tem um comportamento aí autista, então ele tende a seguir aquele padrão, aquela regularidade. Próximo.
senso de humor refinado, ele normalmente é impaciente com os detalhes, né? Ele quer, assim, tem muita pressa, porque ele tem muita confiança em si, tá? Então, às vezes, ele, não preciso perder tempo com isso, ele passa mais rápido mesmo, ele capta, absorve mais rápido a informação, ou aquela habilidade, no treino de futebol, ele vai à frente, ele não precisa repetir tanto, tem uma capacidade de crítica muito elevada para com os outros e para consigo mesmo. Próximo. Ele gosta mais de jogos de estratégia, isso é via de regra, né? Porque são mais desafiadores. Às vezes é um pouco descuidado, meio desinteressado, entrega tudo de última hora. Ai, meu Deus do céu, alunos superdotados que ou não entregam a tarefa porque é besta demais, boba demais, ou então entrega muito atrasado e com descuido porque considera aquilo ali irrelevante, ele tem outras coisas mais importantes, tem um pensamento e uma curiosidade mais elevados, uma memória também mais refinada, principalmente memória semântica, né, de livros. Próximo. Assim, a letra normalmente não é bonita, pela pressa de escrever, né, o pensamento está indo mais rápido que a mão, né, ou que a digitação. Então, ele tem normalmente um comportamento irrequieto, perturbador, né, assim, inoportuno, às vezes ele é impulsivo, e às vezes é confundido com TDA ou um TDAH, tá? Então, alguns diagnósticos precipitados podem fazer isso aí, né? Então, por isso que tem que ser uma pessoa qualificada para essa identificação e para a separação. É possível ter TDA e ter superdotação? Sim, mas normalmente a superdotação é pensada por último, eles pensam mais, consideram hiperestímulo, com esse comportamento irrequieto, né, pela pressa, pela ansiedade, enfim, pela sede de conhecimento. Próximo. Tem mais autoiniciativa, tem muita curiosidade, ele desenvolve muitas atividades exploratórias. Próximo. Né? Agora tem uma cuidade maior, uma hiperacuidade, uma sagacidade, percebe detalhes, é mais original, ele não gosta de repetir, ele gosta de deixar a própria marca. Por exemplo, Beethoven, que é, né, um compositor meu favorito e de muitos, ele não gostava de ficar treinando, ele queria ficar compondo. Então ele recebia muitos carões, né, dos seus mestres músicos, porque ele não queria fazer aquele treino. Então, mesmo, às vezes nem estava tão bom o exercício, ele nem estava tão bom, mas ele queria ir logo para a composição, né, vendo a sede aí de compor mais. Próximo. Enriquece situações, problemas, né? Ele pega um assunto e começa a burilar, e começa a ampliar, amplificar, né? E mostra vários ângulos, vários prismas que às vezes a gente não estava vendo, a gente estava vendo no campo da obviedade, e o superdotado vai lá e transforma aquilo trivial em algo belo. Então, isso, por exemplo, é o que um artista faz, né? Às vezes ele pega uma coisa simples e traz um foco bonito, que é mais associativo, com mais elementos, com mais ideias, com mais experiências, né? Então, ele usa bem os seus conhecimentos que tem. Próximo. Um raciocínio, né, de níveis superiores de pensamento e de linguagem, de ponderação, de busca de respostas lógicas. O superdotado ele também tem outra característica, ele é ousado, ele gosta de correr riscos. Tá? Por quê? Porque ele confia muito em si. Ele confia que ele vai dar conta da situação. Então, ele gosta de se experimentar. Próximo. Ele normalmente é uma pessoa mais sensível, tá? Assim, a sensibilidade refinada, né? Mais preocupação, rigor ético. Ele responde melhor às 3 perguntas da ética: quero, posso, devo. Tá certo? Ele está mais alinhado, né? Porque tem muita gente que diz assim, tem coisas que eu quero, mas não posso, mas não devo, mas não quero fazer. Quando você está todo desalinhado, você está sendo antiético. Então, se você quer, pode, deve, e o superdotado, ele usa parâmetros mais refinados. Então, ele tem um aperfeiçoamento pessoal, ele não é tolerante com as falhas, nem suas, nem dos outros, porque ele tem padrões mais elevados. Próximo. Ele é mais autêntico, né? Ele não gosta de imitar, ele gosta de fazer, de gerar, produzir. Tem a necessidade de definir, faz às vezes aquelas dúvidas filosóficas mortificadoras na mente dele. Maior poder de análise, maior poder de síntese. Próximo. Maior senso de justiça, às vezes é aquela criança na sala, que é o defensor dos fracos e oprimidos. A gente já vê pela questão comportamental, um vocabulário mais rebuscado, acima da média, melhor capacidade de concatenação de ideias. Gosta do imagético? Sim, mas o valor simbólico da coisa, o conteúdo, não é desprezado nunca. Próximo. Ele enxerga mais atalhos, dá saltos quânticos mentais, né? Então, assim, ele pega um atalho e às vezes parece beira a intuição.
Inclusive é interessante, porque eles tendem a entrar e sair de alfa mais rapidamente do que uma pessoa normal, tá certo? Mediana. Então, isso já tem até tese de doutorado que mostra que a pessoa entra e sai do alfa, que é o estado do onirismo, da hipnagogia, da hipnopompia, que a pessoa consegue devanear, mas ele usa o devaneio como fonte de inspiração e provavelmente para um atalho mental. E ele pode aprender e ler mais precocemente. Próximo. Tem grande poder de argumentação, é difícil ganhar um debate com um superdotado quando ele está no jogo, né, porque ele vai buscar argumento de tudo, às vezes ele nem tem os maiores conhecimentos, mas o que ele tem, ele usa muito melhor. Ele não aceita argumentos vagos ou ilógicos. Igor, Oi? Eu quero te colocar uma questão aqui, porque, novamente, essa confusão de escola especial e escola regular, por causa da inclusão. Então, tem aqui a Joyce. Então, se meu filho for superdotado, eu só preciso me preocupar em botar ele em uma escola especial após os 6 anos? Antes disso, ele pode frequentar uma escola normal? Então, eu queria que você deixasse claro que não existe isso, né? Que a escola regular é para todos, né? Exato. Antigamente, tinha-se essa visão de apartamento, né? Assim, de separação das pessoas. Hoje a gente percebe que o próprio termo educação inclusiva quer dizer que a escola é um espaço para todos, né? Então, é um espaço que se diferencia. A escola se adapta ao aluno e não o aluno se adapta à escola. E aí, nesse sentido, você, dentro da escola, você faz a mudança curricular, faz o PEI, o Plano Educacional Individualizado. Na mesma escola, você faz a aceleração. Aquela criança pode estar assistindo uma disciplina, ela está no 7º ano, mas pode estar assistindo uma disciplina de matemática do 3º ano, tá certo? Então, ali você fez uma aceleração modular. Tá? É possível, é claro que é um processo mais complexo, que aqui a gente não tem como avançar totalmente nisso. Mas você pode fazer as acelerações, o enriquecimento escolar, e você também pode fazer os grupos de talento, grupos de interesse. Então, não é a ideia de separar. Agora, é claro que no contraturno da escola, se a criança gosta muito de astronomia, gosta de robótica, a escola não oferece, é totalmente recomendável que você bote seu filho num curso de robótica, num curso de programação, que é do interesse dele, tá certo? E isso no contraturno. Mas jamais tirar ele da escola, da integração com seus pares, né? A educação é para unir as pessoas, nunca para separá-las. Muito bem, concordo. E da Ana Simões, em um primeiro momento, qual profissional se deve procurar para identificar se a criança é superdotada ou não? Bom, aí recomendo sempre o psicólogo, né? O psicólogo é a pessoa, assim, mais completa, digamos assim, que ele pode usar os testes psicométricos. Agora, um psicopedagogo já pode identificar comportamentos, né? E também, nos cursos que a gente faz, o que eu faço para professores, o professor ele também já pode coletar indicadores de altas habilidades para dentro de uma equipe multidisciplinar. Não é preciso um psicólogo chancelar com o teste QI. O teste QI não é condição única e suficiente, né, para poder colocar a pessoa num plano educacional individualizado, tá certo? Mas o psicólogo é um personagem que eu nunca tiraria, né, do acompanhamento. Não só porque ele pode aplicar os testes psicométricos, mas também porque ele pode dar um acompanhamento socioemocional muito mais qualificado, tá certo? Agora, psicopedagogo e o professor mesmo, que é treinado, eles já podem perceber alguns indicadores, mas psicólogo sempre. E aí, depois dessas características, a gente diz assim, vixe, os professores às vezes ignoram o óbvio. O ignoram aí que está, assim, negar, né? Como dar uma de avestruz, coloca a cabeça dentro da terra e diz, não existe, eu não tenho aluno superdotado, tá certo? Às vezes isso é um mecanismo de defesa do ego, isso é uma forma de egoísta, às vezes, os professores agirem, digamos, porque ele percebe que aquele aluno tem necessidade específica, que ele tem um potencial maior, que essa necessidade precisa ser atendida. Mas se o professor reconhece, então ele tem que mudar também sua dinâmica, ele tem que estudar, tem que aprender. Então, assim, é um desafio múltiplo. Então, a gente já passou da época de ignorar, né? De colocar a cabeça dentro da terra e negar as necessidades educacionais. E não só do superdotado, mas de qualquer pessoa. Próximo. E aí, a gente vai ver os tipos de superdotação, que eu já adiantei, né? Mas a gente vai só fazer esse fechamento. Próximo. O primeiro superdotado aí,
o tipo acadêmico, assim, botei os 5, né? O acadêmico, o criativo, produtivo, social, psicomotor e o talento especial. Acadêmico é o superdotado clássico, né? O estudioso, o que tira as boas notas, assim, o que é bom, principalmente nas ciências escolares, né? Naqueles conhecimentos tradicionais. Mas o criativo produtivo, ele é o grande inventor, né? Aquele que é mais original, inventivo, ele às vezes não é o que tira melhores notas, mas é o que está criando engenhocas, tá certo? E sendo, às vezes, até mais responsivo, né? A gente pergunta, ele desafia, todos eles desafiam seus mestres. Todo superdotado desafiará seu mestre. Se não desafiar, eu não tenho, aí eu já começo a desconfiar se a pessoa é ou não. Mas o desafio, né, é uma característica assim, muito marcante. Então, o social, ele tem as habilidades interpessoais e intrapessoais mais desenvolvidas, tá certo? Ler melhor a alma humana, sabe liderar, sabe agregar pessoas, né? O psicomotor é o que domina a inteligência corporal sinestésica, tá certo? Então, todas as habilidades corporais, bailarino, etc., que eu já citei. O talento especial é todo superdotado que não tiver no enquadramento anterior. Então, talento especial é o superdotado da música, das artes plásticas, da escultura, enfim, né, principalmente do campo artístico. Próximo. Então, algumas formas de identificação dos superdotados. Algumas até eu já falei. Próximo. Esse cara aí é o Ranzulli, ele é de novo. Eu posso identificar por meio de teste? Sim. O teste de inteligência, ele não me dá falso positivo, certo? Ele nunca me dá um falso positivo, tipo, dizer que a pessoa é e não ser. Se o teste disser que você é superdotado, sim, você é, porque não tem como burlar um teste de inteligência, tá? Agora, se ele disser que você não é, pode ser que você seja no que o teste não pode medir. Ou seja, ele pode dar um falso negativo. Então, o teste de inteligência é um instrumento, mas não único. Indicação por professores. Os professores que lidam com o aluno sabem do seu resultado, do seu rendimento, do seu comportamento. Então, dentro do modelo das portas giratórias, que a gente usa diversos parâmetros para analisar os comportamentos de superdotação, os professores também são ouvidos, tá certo? Outro aspecto, caminhos alternativos, sociograma, autonomiação, teste de criatividade, são outros instrumentos ou experimentos que podem identificar. Por exemplo, um sociograma é legal para crianças, por exemplo, da educação infantil ou dos anos assim, mesmo iniciais, que se você tivesse assim, por exemplo, fazer uma dinâmica com as crianças, a gente assim, se a gente tivesse numa ilha perdida no meio do oceano, no meio do mar, quem seria o inventor? Aí as crianças vão dizer, ele. Quem seria o dançarino? Aí dizem, ele ali. Quem seria o prefeito? E as próprias crianças, a indicação dos pares, poderiam dar pistas para o professor, né, fazer uma leitura mais qualificada, mais abrangente. Né? Então, assim, são vários elementos, nenhum pode ser dispensado. Então, o grande pesquisador é aquele, isso é a característica do pesquisador, atenção aos detalhes, tá certo? Teste de criatividade também, hoje tem testes de inteligência que usam a criatividade, tá certo? A autonomiação, a própria pessoa se identificar, isso é importante e deve ser visto. São caminhos alternativos. Próximo. Indicações especiais, né, às vezes por produção, né, que a pessoa fez em algum local, uma indicação em alguma instituição que ele participou, ou então em que algum clube de ciências, ou então um clube de robótica, então alguma coisa que vem de fora da escola, uma indicação especial, indicação por meio da informação da ação, e aí é o que a pessoa produziu, o que ela criou em primeira mão, faz parte do histórico dela, tá certo? Então, assim, a criança, né, chegou nessa escola hoje, ela não está se destacando, não está adaptada, ela está, entre aspas, apagada, né, porque ela não está em concerto com as outras, concerto com sede, harmonia, né, mas aí vem a informação que no ano passado ela era outra criança totalmente diferente, produtiva, fez um vulcão lá, ou então com um experimento interessante, e numa outra escola, na feira de ciência. Então, aí, pelo histórico dela, por ações que ela fez, por produções dela, a gente consegue melhor avaliar. Então, a gente nunca avalia um ser humano por uma foto. É sempre um vídeo que vai ad infinito para o futuro ou para o passado.
Notificação e orientação aos pais. Sim, os pais também notificam, os pais trazem elementos que são essenciais para a composição, essa análise, né? Próximo. Aqui os testes, passei rapidamente, esse aqui é só mais demonstrativo, os testes de inteligência, que eu vi, que 4, VAIS 3, né? E aí a gente precisa pensar, né? Teste de inteligência combinado com avaliações comportamentais, tá certo? Repensar o conceito de inteligência, repensar se um teste mede mesmo inteligência. Na verdade, ele mede, é um bom preditivo de sucesso acadêmico, e ele mede bem as inteligências acadêmicas, tá certo? A lógica matemática, visoespacial, linguístico verbal, naturalista. Ele mede bem. Ele mede vários parâmetros, velocidade de processamento, poder perceptual, organização visoespacial, memória operacional, tá certo? Então, ele é um teste que é confiável para medir o que ele se propõe. Como ele não pode medir inteligência corporal sinestésica, ele não vai dar um resultado para isso. Se ele não pode medir criatividade, também não. Se ele não pode medir habilidade musical, também não, tá certo? Então, a gente precisa pensar muito além do teste e do conceito padrão de inteligência dentro de escola, né? Por isso que eu digo, teoria de inteligência mais abrangente é a do Howard Gardner, né? Próximo. E aí eu trago uma frase, né? A rising tide lifts all boats. A maré crescente eleva todos os barcos, J.F. Kennedy, mas o Uranzuli, ele usa essa frase exaustão nas suas obras para dizer, quando a gente eleva o nível educacional, os barcos que as pessoas começam a navegar, e aí o potencial humano se eleva e a gente não oculta os talentos. Próximo. Então, a escola, às vezes, bota um véu, né, sobre os talentos. Então, a educação de superdotados não é elitismo. Na verdade, é um direito humano de ser atendido conforme seus ritmos, necessidades, características, enfim. Todos nós queremos ser tratados, né, conforme as nossas necessidades. Por que com uma criança autohabilidosa seria diferente? Então, a gente tem que realmente alargar esse conceito, né, de customização da educação para criar ambientes culturalmente ubíquos, desafiadores, né? Quando eu digo culturalmente ubíquo, que é estimulante em várias situações, tá certo? E condições. Próximo. Estamos chegando perto do fim, pessoal. Então, as 3 ações. O que é o enriquecimento escolar? Enriquecimento escolar, que aí temos vários livros, tá certo? Eu recomendo. Tudo que é do Uranzuli, eu recomendo, tá? É excelente. Enrichment Clusters, que são agrupamentos de enriquecimento, que é o grupo de talento. Aqui os modelos, né, de enriquecimento escolar amplo, tá? O enriquecimento curricular. Tudo bem, em inglês, mas tem muita coisa em português também, tá certo? Muitos autores de peso nós temos no Brasil que podem ser consultados e estudados. O enriquecimento escolar, como aí eu estou colocando nesse slide, ele é, na verdade, um conjunto, um modelo, um complexo de experiências, serviços agregados, tá certo? Ao currículo, vai incorporar ao currículo novas experiências, novas oportunidades, variados, efetivos para uma estimulação cognitiva em níveis em níveis mais desafiadores, patamares mais desafiadores, tá certo? Fazendo com que a pessoa consiga, através de um programa que se realiza normalmente no contraturno da escola, o aluno tem aula regular e no contraturno ele vai ter modificação do currículo para aprofundar mais os conteúdos naquilo que tem interesse, e ali você vai subindo os níveis de enriquecimento, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Tipo 1, colocar a criança ou adolescente, né, ou adulto, também tem um superdotado adulto, claro, em atividades exploratórias, né, o primeiro contato, tipo uma palestra, uma pequena oficina, né, uma exposição que a pessoa vai entrar em contato. Digamos que a pessoa nunca mexeu com escultura, foi lá fazer um curso rápido de escultura, começou a gostar, é atividade de enriquecimento tipo 1, exploratório. Depois ele começou a se desenvolver, e aí ele vai fazer um curso mais abrangente de escultura, ele vai se desenvolver mais plenamente. Então, aí o nível 2, que é o treinamento de habilidades, né, para níveis superiores de pensamento, níveis superiores de competência. Então, o enriquecimento tipo 2 seria um cardápio de possibilidades para tornar a pessoa mais expert naquela área. E o que é o enriquecimento tipo 3? É quando você oportuniza a criança, o adolescente, o aluno, a criar produtos e serviços em primeira mão. Então, ele vai ser o detentor daquele produto, uma atividade de investigação, de pesquisa, de criação. E, às vezes, a escola não faz isso. A escola
usa muitas provas repetidas, né? Avaliações somativas, não faz com que o aluno crie. Aí você pode usar aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, uma aprendizagem pelo modelo Canvas, tá certo? Uma aprendizagem baseada em times, enfim, muitas metodologias ativas. Recomendo Active Learning, né? As metodologias ativas para ajudar as crianças. Próximo. E aí nós temos aqui grupos de interesses, grupos de talentos, né? Que são os grupos que você... porque passou, mas enfim, aceleração. Aceleração é quando você faz a criança, o adolescente, pular de série, tá certo? 1 ano, 2 anos ou mais, né? Temos, assim, casos, assim, absurdos de, tipo, uma criança com 9 anos na faculdade, é possível, né? Já tem filmes que fizeram sobre isso, até com 7 anos na faculdade de física, né? No filme lá, Mentes que Brilham, né? Não é Mentes Brilhantes, é Mentes que Brilham. Então, assim, nós temos esses casos. Agora, para aceleração, tem que ter uma equipe multidisciplinar, tem que ter psicólogo, tem que ter psicopedagogo, tem que ter professores de todas as matérias para saber se a criança consegue suportar. Porque mais importante que acelerar, certo? Pelo aspecto cognitivo, é saber se o aspecto socioemocional está ok, se a criança se aquilo ali vai se tornar uma experiência desfrutável e plena, tá? E não uma dor, não é só fonte de sofrimento. O mais importante é a felicidade humana. Próximo. E o último aqui são os grupos de talentos, grupos de interesses, que aqui no livro chama de Enrichment Clusters, né? Que é aqueles grupos específicos que tratam de temas específicos para desafiar a pessoa. Então, como eu já falei, é o clube da astronomia, é o da robótica, é o da programação, é da literatura, é da escultura, é o conservatório de música, é colocar a criança com os pares no contraturno, não tirar ela da escola regular, mas um contraturno para ela poder avançar especificamente com um grupo de pessoas, muitas vezes mais velhas, mas que possam criar ali as oportunidades para o seu crescimento. Próximo, que aqui a gente já vai se despedindo, tá certo? Faço esse parâmetro aqui, enriquecimento tipo 1, 2 e 3, que é só uma imagem decorativa para os 3 tipos de enriquecimento, né, de modificações curriculares. Próximo. E a gente chega ao nosso, né? Eu agradeço aí a todos, deixo o meu e-mail, tá certo? Para conversar, para se você precisar slides, enfim, tirar dúvidas. E é isso, pessoal. Eu vou encerrando por aqui. Agradeço a paciência, agradeço o interesse e seja você parte da diferença, da solução, de criar condições para que os seres humanos sejam sempre pessoas melhores, né, versões melhores de si mesmos e pessoas mais felizes. Nós nascemos para evoluirmos, para a autotranscendência, para ajudar uns aos outros e para sermos felizes. Bem, pessoal, tivemos aí a retransmissão de hoje e agora vamos falar da próxima retransmissão, que vai ser no dia 11 de janeiro, com o professor Osinil Martins, a retransmissão que a gente vai fazer de uma palestra As Perspectivas e as Mudanças Educacionais. O professor Osinil é bastante atuante no Instituto Agenda Positiva, teve diversas lives conosco, todos em torno da temática de mudanças da sociedade, do mundo de forma geral, e como educador também sobre educação. E essa palestra vai ser, então, no dia 11. Sobre a emissão do certificado, você vai clicar no link que está na descrição do vídeo, ou você pega o celular e aponta para o QR Code que está aí na tela. E aí os dois caem na emissão do certificado, os dois meios de acesso. Lá você vai acessar via Facebook ou Google, verifique o nome e o e-mail, é muito importante, porque é esse nome que vai sendo certificado, enviado para esse e-mail, e você vai digitar o código 2549, repetindo 2549. Esse código libera a geração do certificado, e aí você clica no botão gerar certificado. Essa emissão é gratuita e ela fica aberta por 48 horas dentro do fuso horário de Brasília a partir de agora. Então é isso aí, pessoal. Agradecemos a participação de todos e fiquem atentos para a palestra do dia 11 de janeiro do professor Osinil. Boa noite a todos.